Eu nunca imaginei que deixar o Islã quase me custaria a vida. Mas aconteceu. Meu nome é Fátima Hassan, e esta é minha história. No dia em que minha família descobriu que eu havia deixado o Islã, tudo mudou. Eu não era mais sua filha, sua irmã ou amiga. Para eles, eu havia causado vergonha e por isso, merecia morrer. Ainda me lembro do fogo, da dor aguda, do calor insuportável e do cheiro repugnante de minha própria carne queimando. Pensei que era o fim, mas não era. Naquele momento, quando meu corpo estava sendo destruído, deixei este mundo, e o que vi, mudou tudo. Eu vi Jesus. Eu senti sua presença, seu amor, e o que ele me disse, transformou minha vida para sempre. Este é o meu testemunho, foi assim que morri, e voltei à vida completamente transformada. Nasci em uma família muçulmana devota. E desde que comecei a falar, fui ensinada a orar, a recitar o Alcorão e a obedecer. O Islã não era apenas uma religião em nossa casa, era toda a nossa identidade, nosso modo de vida. Questionar era impensável. Durante anos, eu segui todas as regras, jejuei durante o Ramadã, cobri-me como esperado. E fiz de tudo para ser a mulher muçulmana perfeita. Mas no fundo, eu me confrontava. Havia coisas que eu não conseguia entender, coisas que me faziam sentir distante de Deus, em vez de próxima a Ele. Mas eu mantinha essas dúvidas comigo, pois dúvidas eram perigosas. Fazer as perguntas erradas podem resultar em vergonha, punição ou algo pior. Por isso, fiquei em silêncio. Mas então algo mudou. Comecei a ouvir histórias sobre Jesus, histórias que nunca me haviam sido contadas antes. Sempre me ensinaram que ele era apenas um profeta, nada mais. Mas quando comecei a ler secretamente sobre ele, algo dentro de mim se despertou. Por que sua mensagem parecia tão diferente? Por que sua mensagem parecia tão pessoal? Eu não podia ignorar a atração que sentia por ele, e comecei a pesquisar, ler e assistir a testemunhos de pessoas que haviam encontrado Jesus, e então, os sonhos começaram. Eu via um homem vestido de branco resplandecente, com uma presença calma. Ele nunca falava, mas eu sentia seu amor. Na época, eu não entendia, mas no fundo eu sabia que era ele. Quanto mais eu aprendia, mais inquieta ficava. Se o Islã era a verdade absoluta, por que eu me sentia tão perdida? Por que me sentia tão vazia? Eu sabia que não poderia mais ignorá-lo. Então veio a decisão mais difícil da minha vida. Escolhi me afastar do Islã. Mas sair não significava apenas mudar o que eu acreditava, significava perder tudo, minha família, minha comunidade, minha segurança. Mantive isso em segredo o máximo que pude. Eu orava em silêncio, lia a Bíblia em segredo e apenas sussurrava minhas dúvidas. Mas os segredos não ficam escondidos para sempre. Minha família descobriu. Começaram a suspeitar. Porque eu não orava mais e parecia tão diferente. Então eles encontraram minha Bíblia. No momento em que a viram, a casa se transformou em um caos. O rosto de meu pai se contorceu de raiva. Minha mãe desabou em lágrimas. Meus irmãos me olhavam como se eu fosse uma traidora. Tentei explicar, mas não quiseram ouvir. Eu havia desonrado nossa família, nosso nome e tudo em que eles acreditavam. Em um instante, o amor se transformou em ódio. As pessoas que antes me protegiam se tornaram as que eu mais temia. No início, houve ameaças. Disseram que eu devia me arrepender e voltar ao Islã, ou enfrentar as consequências. Mas eu não podia. Eu conhecia a verdade. Eu sabia que Jesus era real. Por mais que eu implorasse por sua compreensão, seus corações haviam se transformado em pedra. Então, as ameaças se tornaram algo muito pior. Certa noite, eles me encurralaram, e minhas súplicas não significaram nada, pois já estavam decididos. Lembro-me do primeiro golpe, da força com que me derrubou no chão. Então me agarraram e me arrastaram para fora. O ar estava frio, mas a fúria deles era mais ardente do que qualquer outra coisa que eu já havia conhecido. Eu vi o galão de gasolina antes de sentir o cheiro. O líquido encharcou minhas roupas, escorrendo pela minha pele. Eu gritei, lutei, mas eles me seguraram. O fósforo foi aceso e, em seguida, o fogo.
Não há palavras para descrever a dor. Meu corpo se transformou em um inferno. As chamas subiram pelos meus braços, minhas pernas, meu rosto. Meus gritos encheram a noite, mas ninguém apareceu, ninguém os impediu. Desmaiei. O mundo ficou embaçado, minha visão escureceu e pude sentir minha vida se esvaindo. A agonia lentamente se transformou em dormência. Pensei que era o fim. Mas então algo aconteceu. A dor desapareceu. Os sons ao meu redor ficaram distantes. Eu não estava mais no chão, não estava mais em meu corpo, estava em outro lugar, em algum lugar além deste mundo. E foi quando eu o vi. Enquanto o fogo me consumia, tudo se desvaneceu. A dor, os gritos, o próprio mundo, tudo se esvaiu. Eu me senti sem peso, como se algo estivesse me levantando, afastando-me de meu corpo quebrado. Então, vi meu próprio corpo deitado ali, carbonizado e sem vida. Minha família ficou ao meu redor, alguns em choque, outros se afastando. Eu deveria ter sentido dor, tristeza, alguma coisa, mas não senti. Em vez disso, me senti distante, como se eu estivesse vendo outra pessoa sofrer. De repente, tudo mudou. O mundo ao meu redor desapareceu e eu mergulhei na escuridão. Um vazio profundo e sufocante, mais frio do que qualquer outra coisa que eu já havia sentido. Não apenas fisicamente, mas em minha alma. Eu estava completamente sozinha. Então começaram os sussurros, que vinham de todas as direções, com vozes ásperas e zombeteiras, que me acusaram, me condenaram. Você traiu a verdade, você saiu do caminho, você merece isso. As palavras deles me esmagaram. O medo me envolveu como correntes. Será que isso era o inferno? Será que fiz a escolha errada? Eu queria gritar, queria correr, mas não havia para onde ir. A escuridão parecia interminável, pressionando-me por todos os lados. Quando o desespero ameaçava me consumir, uma luz apareceu, a princípio distante, um brilho fraco atravessando a escuridão, mas ficou mais brilhante, mais quente e, de repente, eu não estava sozinha. Então ouvi meu nome, uma voz forte, porém suave, me chamou. Fátima. E foi então que eu vi. Jesus estava diante de mim cercado por uma luz tão pura, tão radiante, que eu não conseguia desviar o olhar. Mas não era apenas luz. Era amor. Um amor tão profundo, tão avassalador que pela primeira vez em minha vida, me senti completa e caí de joelhos. Eu não conseguia falar, não conseguia me mover, apenas chorava e então ele me estendeu a mão. Seus olhos estavam cheios de compaixão. Você é amada, você é minha, ainda não é sua hora. Em um instante, o medo, a culpa, a solidão, tudo isso desapareceu. Uma paz diferente de tudo que eu já havia conhecido tomou conta de mim. Então vi algo mais, um vislumbre de um lugar além deste mundo, um lugar cheio de alegria, amor e adoração. Um lugar onde não havia dor, nem medo, apenas paz pura e eterna. Eu sabia, sem dúvida, que estava vendo o céu e naquele momento, compreendi. Eu estava procurando por ele durante toda a minha vida. Apesar de toda dúvida, medo e rejeição, ele estava me chamando. Ele nunca me abandonou. Ele disse, você precisa voltar e contar a eles o que você viu. Eu não queria ir embora. Queria ficar naquela luz, na presença dele. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, senti que estava sendo puxada de volta ao mundo, de volta ao meu corpo. E então, com um suspiro desesperado, acordei. Minha primeira respiração foi como se tivesse sido arrastado para fora de águas profundas. Fiquei sufocada, com os pulmões ardendo em busca de ar. Ouvia vozes distantes que gritavam e choravam ao meu redor. Então, a dor atingiu meu corpo de forma insuportável. Mas algo dentro de mim estava diferente. Eu tinha estado na presença de Jesus. Sabia disso com certeza. Quando minha família me viu viva, seus rostos se transformaram em espanto e medo. Eu deveria estar morta. Os médicos já haviam dito que não havia chance de sobreviver. As queimaduras eram muito graves. Não havia explicação médica para o fato de eu estar respirando novamente. Mesmo assim, me levaram às pressas ao hospital, onde os médicos olhavam para mim como se tivessem visto um fantasma. Ela não deveria estar viva. Um deles sussurrou. Eles disseram que, mesmo que eu sobrevivesse, viveria com dores insuportáveis pelo resto da vida. Mas algo incrível aconteceu.
A recuperação foi mais rápida do que se esperava. Cicatrizes que levariam anos para desaparecer, desapareceram. Os médicos ficaram perplexos. As enfermeiras diziam que era um milagre, mas eu sabia exatamente o que era. Jesus havia me tocado. Ele me trouxe de volta por uma razão. Quando finalmente consegui falar, contei-lhes tudo. Sobre a escuridão, as vozes, o medo. E depois a luz, o amor, o momento em que vi Jesus. Nem todos acreditaram. Alguns disseram que era uma alucinação, outros se recusaram a ouvir. Mas a parte mais difícil foi minha família. Percebendo que eu não havia mudado de ideia, e que minha fé se tornara mais forte, ficaram ainda mais frios. Mas não importava o que diziam, nada poderia abalar o que eu sabia ser verdade. Eu sabia a verdade. Jesus era real. Ele não apenas me salvou da morte, mas também me resgatou da escuridão eterna. Eu tinha que compartilhar o que tinha visto, mesmo que as pessoas me rejeitassem, mesmo que isso significasse ficar sozinho, eu não podia ficar em silêncio. Enquanto me recuperava, percebi que não era mais aquela pessoa que antes vivia com medo. As perguntas que me assombravam há anos desapareceram. Eu não precisava mais procurar. Eu havia encontrado a verdade. Ou melhor, ele havia me encontrado. Aos poucos, minha história começou a se espalhar. As pessoas começaram a ouvir. Algumas me procuraram em segredo, relatando suas próprias dúvidas, perguntando sobre o Jesus que eu havia conhecido. Outros que, como eu, se sentiam perdidos, começaram a procurá-lo por si mesmos. Eu não tinha mais medo da morte, da rejeição, ou do que aconteceria depois, porque eu sabia que havia encontrado o Salvador, e que nada mais seria como antes. Eu estava perdida, mas agora fui encontrada. Eu era cega, mas agora vejo. Por muitos anos, vivi com medo, medo de fazer as perguntas erradas, medo de perder minha família, medo do que aconteceria se eu me afastasse de tudo o que conhecia. Mas quando finalmente deixei de lado esse medo e busquei a verdade com o coração aberto, Jesus me encontrou. Ele não veio com raiva ou condenação, veio com amor e de braços abertos, me chamando de sua. Se você estiver procurando, se estiver sentindo esse vazio interior, não ignore esse desejo de seu coração. Essa inquietação em sua alma não é algo sem sentido. É Jesus chamando você, assim como me chamou. Ele é real. Seu amor é real. Eu sei o que é ter medo da verdade e se perguntar se seguir a verdade lhe custará tudo. Mas estou aqui para lhe dizer que vale a pena. Não importa seu passado, não importa seus erros. Jesus lhe oferece um novo começo. Ele oferece amor, redenção e uma paz que nada neste mundo pode dar. Se você já se perguntou sobre a vida após a morte, esta é a prova de que existe algo além desta vida. Há um Deus que te ama, que te vê e que te quer. Ele quer trazer você para a sua luz. Se estiver procurando, se não tiver certeza, basta perguntar. Peça a Deus que se revele a você. Prometo que Ele o fará, assim como fez por mim. Esta é a minha história, mas não precisa ser apenas a minha. Pode ser a sua também. Minha jornada não é apenas sobre dor e sofrimento. É sobre redenção, sobre o amor irresistível de Jesus. Eu estava perdida, mas Ele me encontrou. Eu estava morta, mas Ele me deu vida novamente. Paguei o preço máximo por abandonar o Islã. Fui traída, abandonada e queimada viva. Mas na morte encontrei aquele que está verdadeiramente vivo, Jesus. Ele me resgatou, me curou e me deu um novo propósito. Agora vivo para compartilhar o amor dele com o mundo, mas quero ouvir sua opinião. O que você acha? Você acredita em experiências de quase morte? Você já sentiu algo divino em sua própria vida? Algo tão poderoso, tão inexplicável que o deixou mudado para sempre? Talvez você tenha tido um momento em que sentiu uma presença que não conseguia descrever, uma paz que não fazia sentido ou um sinal tão claro que não podia ser ignorado. Talvez você ainda esteja procurando, se perguntando, ou esperando por aquele momento em que tudo faz sentido. Adoraria ouvir sua história. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos criar um espaço onde as pessoas possam ser abertas,
honestas e não tenham medo de fazer as grandes perguntas. Se esse testemunho tocou seu coração, não o guarde para si mesmo. Alguém lá fora precisa ouvir isso. Alguém está lutando em silêncio, com medo de perguntar, com medo de buscar, com medo do que a verdade pode custar. Mas a verdade vale tudo. Então, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de incentivo e inscreva-se para receber mais testemunhos poderosos de fé e transformação. Cada história tem o poder de mudar uma vida, inclusive a sua. E se você estiver procurando respostas, se já sentiu esse vazio interior que nada neste mundo pode preencher, saiba que Jesus está esperando por você, não com julgamento, não com raiva, mas com amor e de braços abertos. Com a paz e o propósito que você tanto almeja. Você não está sozinho, não importa onde tenha estado, não importa o que tenha feito. Ele te vê, te conhece e te ama mais do que você poderia imaginar. A verdade é real, a verdade está lá fora, a verdade é uma pessoa, seu nome é Jesus. Você está preparado para encontrá-lo? Você tem um testemunho poderoso e fiel? Compartilhe com o mundo. Deus te abençoe.